Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os modelos atômicos, tá? Vamos começar pelo modelo de Rutherford e depois a gente avança pelo Bohr, tá? Então a gente vai ver dois modelos atômicos, que é o de Rutherford e o de Bohr, tá? Então vamos nessa. Olha só, o Rutherford, ele era aluno de Thomson, né, inclusive. E ele tem uma primeira experiência, e a primeira experiência que ele faz, ela vai ter uma relevância muito grande para ele dar prosseguimento às suas ideias. E em que se baseava essa primeira experiência dele? Observa aí o meu desenho, tá? Bom, você tem aqui no centro uma amostra radioativa, tudo bem? E quem estudou bastante radioatividade antes de Rutherford foi o casal Curie, principalmente a Marie Curie. Quem descobriu a radioatividade e deu início a esses trabalhos foi um camarada que a gente chamava de Becquerel, tudo bem? O casal Curie deu continuidade a isso, principalmente com Marie Curie. Bem, o Rutherford, ele pegou essa amostra radioativa e até então sabia-se que somente ela liberava o que está escrito aqui, ó, radiação, tudo bem? Apesar da Marie Curie ter feito bastante estudo sobre essa radiação, tá? Bom, com essa experiência que foi feita aí, ele passou a radiação para um campo elétrico. E olha só o que aconteceu. A gente vai fazer uma divisão. Aconteceu basicamente o seguinte, ó. Teve uma dessas radiações que ela veio para cá, tudo bem? Pro lado da positiva. Teve uma outra radiação dessa que ela veio para cá, tudo bem? Nesse sentido. E tem uma outra que ela simplesmente passa reto. São três tipos de radiação, certo? E aí, deixa eu trocar minha caneta aqui para ficar melhor. E aí, o que acontece? O próprio Rutherford apelida essas radiações, tá? Então são três radiações. Gente, aqui foi pro lado da positiva, ela é negativa e ela é chamada de radiação beta. Beleza? A gente vai conseguir fazer um detalhamento melhor disso aqui quando a gente estiver numa aula de radioatividade. A que foi pro lado da negativa, ela é positiva. E a que mais interessa para a aula de hoje, ela é chamada de alfa. E o símbolo dela é esse aqui, ó. É o símbolo do alfa, ok? Bom, a beta, ela é 0 e menos 1. 0 de massa e menos 1 de carga. A alfa, ela é 4 e 2. E a que foi reto, ela é chamada de radiação do tipo gama, que é 0 e 0. Tudo bem? Em radioatividade a gente fala melhor, mas é importante já destacar para vocês, vou colocar uma setinha aqui. Gente, a gama, ela é uma onda eletromagnética, tudo bem? Então vou até fazer o desenhozinho de uma onda. Ela é uma onda eletromagnética. Já a beta, beta não, gente, beta é partícula, ok? Então deixa aí escrito que ela é uma partícula. A alfa, ela também é uma partícula. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar do mesmo jeito. Então, alfa também é partícula. Beleza? Muito bem, então não deixa a prova de vestibular te enganar. Alfa e beta são partículas e gama é uma onda eletromagnética. Já vou destacar aqui para que você tenha claro. Ó. A alfa, que ela é 4 e 2, ela é uma partícula positiva e densa. Ela é pesada. Ela vai ser muito importante para as experiências de Rutherford. Quando o Rutherford descobre a alfa, ele pensa o seguinte: eu quero fazer uma experiência para comprovar que Thomson estava certo. Aí eu vou fazer uma revisão aqui rapidão. Como é que era o átomo de Thomson mesmo? Vocês lembram? Eu vou colocar aqui no cantinho. Ele seria algo assim, né? O átomo de Thomson. Uma grande massa. E essa grande massa seria positiva, certo? Então esse aqui é um positivão. E o que estaria enfiado lá? Os elétrons. E os elétrons estariam enfiados nessa massa. Tudo bem? Esse aqui é o átomo de Thomson. Então, basicamente, o Rutherford, ele descobriu a alfa e ele quer meio que fazer uma outra experiência para falar assim, cara, Thomson estava certo. Acontece quando ele vai fazer essa experiência, as coisas mostram um caminho diferente. Antes de eu te mostrar isso, olha só uma coisa. A alfa que está aqui, gente, ela é positiva, ok? E pesada. Por que ela é pesada? Porque ela tem 4 de massa. Compara com as outras, ó. Vou destacar aqui para você, aqui em cima. A beta não tem massa e a gama também não tem massa. Beta, gente, ela tem uma massa, na verdade, desprezível. Uma massa bem pequenininha. Mas isso você pode considerar que ela não tem massa, tá bom? No primeiro momento. Beleza, então lembra disso. A alfa é positiva. Beleza?
Bom, aí Rutherford faz a sua segunda experiência. Vamos lá, para a segunda experiência de Rutherford. Presta atenção aqui, o desenho já está pronto aqui para a gente poder analisar. Olha só, acompanha comigo. Olha para o retângulo preto. Tem um retângulo preto e o retângulo azul. O retângulo preto é como se fosse uma sala. Pensa como se fosse uma sala, tá? O azul, aí destacando aqui para vocês, ó, ele é um anteparo de sulfeto de zinco, para que você possa ver marquinhas que porventura possam ficar nesse anteparo. Ele é um anteparo de sal, certo? Esse sal é o ZNS, que a gente chama de sulfeto de zinco, ok? Bom, aí o que o Rutherford fez? Ele colocou ali, ó, uma lâmina de ouro. Deixa eu destacar para você a lâmina de ouro, ó. A lâmina de ouro está bem aqui, ó. Tudo bem? Ele colocou aqui uma lâmina de ouro, ok? Beleza. Desse lado aqui, ó, presta atenção que eu estou marcando para você também, ele colocou um átomo radioativo e ele emite preferencialmente radiação do tipo alfa. Tudo bem? Bem, então ele emite bastante alfa. Aí a gente tem que estar atento a duas considerações. Ele vai colocar essa alfa em direção à lâmina de ouro. Gente, lâmina de ouro ouro é um material praticamente puro, tá? Então lá vai ter átomos de ouro. Os átomos de ouro ainda eram vistos a essa altura conforme Thomson imaginava. E como é que Thomson imaginava? Então deixa eu tentar desenhar essa lâmina de ouro como Thomson imaginava. Seria assim, ó. Aqui está a lâmina de ouro, certo? Aí eu vou desenhar vários átomos de ouro, ó. Grandes massas que são o quê? Positivas, ok? Aí tentando desenhar o positivo aqui, ó, ok? Então, grandes massas positivas. Aí o que ele estava tentando fazer? Estava lançando alfa para cá, certo? Então você está lançando alfa em grandes massas positivas com elétrons que estão enfiados, ok? Beleza. Aí nós temos que nos fazer duas perguntas. Essas duas perguntas elas caem muito em vestibular, essas considerações. O que Rutherford estava esperando que fosse acontecer? Ok? Essa é a pergunta número 1. E a segunda é o que de fato aconteceu. Pensa isso, tenta dar pausa no vídeo e você me responder. O que você acha que Rutherford estava esperando que fosse acontecer? Se você pensou que ele estava esperando que fosse bater e voltar, você pensou errado. Tudo bem? Vou te explicar por quê. Você pode dizer, uai, professor, mas eu não estou entendendo. Se a alfa é positivo e o átomo é uma grande massa positiva, por que não vai bater e voltar? Porque essa alfa que está aqui, gente, ela tem 20% da velocidade da luz. Beleza? Então é uma velocidade considerável. Então na cabeça de Rutherford, por mais que isso aqui seja positivo, certo? Vem com tanta velocidade que não vai tomar conhecimento desse positivo aqui. E vai conseguir passar quase tudo reto. Era o que ele imaginava. Bem, além disso, ele também imaginou o seguinte, como ele não desconsiderava o fato do positivo interagir com o positivo repelindo, ele imaginava que pudesse sofrer alguns desvios também, sem nenhum problema. Então, deixa eu apagar aqui, vamos apagar, e resumo para mim. O que ele estava esperando que fosse acontecer então? Ele estava esperando que fosse a maioria passar reto e uma pequena parte fosse desviar, ok? Muito bem. Aí olha só, quando ele coloca o equipamento para funcionar, vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Então, colocando o equipamento para funcionar, vê se está de acordo. Vai acontecer isso aqui, ó. Tem uma parte. Quando ele colocou o equipamento para funcionar, aconteceu isso, ó. Olha que beleza. Pronto. E ele mediu isso aqui vai dar mais ou menos 97%. Gente, tá de acordo por enquanto? Tá de acordo, porque ele imaginava que a maioria fosse passar reto. Beleza, mas olha só o que aconteceu na sequência da experiência. Teve uma parte que fez isso aqui, ó. Bateu na lâmina de ouro e desviou, ok? Tá coerente? Continua coerente, porque ele imaginava já que uma pequena parte iria sofrer desvio. Acontece que isso aqui está representando para a gente cerca de 2%. Está faltando 1%, não está? Porque olha só o que rolava. Tinha uma parte que era menor ainda, fazia isso aqui, ó. Batia aqui e voltava. Tudo bem? E aí você via nos anteparos várias marquinhas aqui atrás, que correspondia a mais ou menos 1%. Tudo bem? Gente, vou marcar aqui, ó, presta atenção. Esse 1% que está aqui, ele não era previsto. Ele não estava previsto por Rutherford. Ele imaginava só que ia passar reto e que uma pequena parte ia voltar. Então eu falei para vocês que tinham duas perguntas para a gente se fazer. O que ele estava esperando? Esperava que fosse a maioria passar reto e sofrer pequenos desvios. E o que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu foi a maioria de fato passou reto, houve pequenos desvios,
mas teve uma pequena parte que bateu e voltou. Essa parte que bateu e voltou é que era o ponto de dúvida, né? Como explicar esse 1%? Aí ele pensou o seguinte, cara, se bateu e voltou, é porque a alfa positiva encontrou de forma perfeita o positivo do átomo. Então, presta bem atenção agora, hein? Então, o positivo do átomo não pode ser mais uma grande massa positiva, como o Thomson imaginava. Ele tem que ser uma pequena parte positiva, porque se fosse uma grande massa positiva, talvez esse 1% fosse maior, ok? Então, ele imaginou o seguinte, que por ter a maioria passado reto e somente 1% que significaria o encontro perfeito, essa parte positiva do átomo é pequena. Agora vamos buscar uma interpretação para essa parte aqui, ó. Presta atenção aqui. Por que esse 97%? Vamos tentar explicar? Passou reto, gente, ou seja, a alfa não tomou conhecimento de nada positivo. Então você vai pensar na seguinte interpretação. Isso aqui diz que o átomo é um grande espaço vazio. Tudo bem? Isso aqui, esse 1% que está aqui, significa só que a parte positiva do átomo, ela não é mais uma grande massa positiva. Ela é uma parte que eu vou colocar aqui como uma parte pequena. Tudo bem? Tenta me dar uma explicação agora para esse fato aqui, para os 2%. Simples, né, gente? É que a parte que a alfa, que é positiva, passou perto da parte positiva do átomo e sofreu um desvio. Só isso. Beleza? Muito bem. Com isso, o Rutherford tem que mudar o desenho do átomo de Thomson. Não é mais uma grande massa positiva. O positivo é pequeno e os elétrons estariam ao redor. Aí a gente passa aqui para o átomo de Rutherford. Então vamos tentar entender esse átomo de Rutherford aqui. Vamos lá. Antes disso, deixa eu sublinhar esse negócio aqui para ficar bonitinho. Ó. Como é que é o átomo de Rutherford? Acompanha comigo a leitura. Ó, o átomo é um grande espaço vazio, certo? Então, ó, é um grande vazio. Isso aqui é importante, ok? O que mais que a gente pode considerar? Ele tem um núcleo, a primeira vez que essa palavra aparece. E esse núcleo seria um núcleo positivo, ok? Ele é pequeno e denso, onde se concentra a maior parte dos elétrons. Peraí, gente, tá errado aqui, vamos corrigir. Ó, corta aqui, tá? Foi erro da minha escrita, tá? Vou ler de novo e vou corrigir. Núcleo positivo, pequeno e denso, onde se concentra a maior parte, deixa eu cortar aqui, maior parte da massa do átomo. Ok? Então foi erro da minha escrita aí. Da massa do átomo. Tudo bem? Núcleo positivo, pequeno e denso, onde se concentra a maior parte da massa do átomo, tá? Então esquece esse pedaço daqui, porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e acabou carregando outra parte, tá bom? Então onde está a massa do átomo está no núcleo, gente, ok? Professor, e onde é que estão os elétrons? Tá aí, ó, os elétrons estariam ao redor do núcleo em órbitas não definidas, tudo bem? Então, isso aqui é importante, ó, vou destacar para vocês, as órbitas eram não definidas. O que isso significa? Ele não definia nem o formato da órbita e nem definia a energia da órbita, tá? A gente vai falar melhor sobre isso mais à frente. E o átomo seria infinitamente maior que o seu núcleo. Como é que seria o desenho do átomo de Rutherford? Seria algo assim, gente, você tem aqui um núcleo positivo, ok? Aí, aqui está o núcleo, certo? E onde é que estariam os elétrons? Vamos tentar desenhar os elétrons. Aí seria algo assim, ó. Essa seria uma órbita, ficou muito feio. Fazer de novo. Essa que seria uma órbita, ficou um pouquinho melhor. Essa que seria outra órbita. Aí essa que seria outra órbita. E esse que seria outra órbita. Beleza? Deixa eu tentar fazer um desenho mais legal para vocês. Vamos ver se a tecnologia vai me ajudar aqui, ó. Ó, essa seria uma órbita. Ó, ajudou. Essa seria outra órbita, ok? Essa seria outra órbita. E essa seria... Ó, essa falhou. E essa aqui seria mais uma órbita. Opa, ficou muito ruim. Essa aqui, mais uma órbita. Tudo bem? Vamos lá. Aqui estariam os elétrons, ó. Beleza? Por isso, gente, que esse modelo aqui, ele ficou conhecido como o modelo do sistema planetário. Ok? Beleza. Eu li rapidamente o último tópico, deixa eu ler com vocês de novo. O átomo seria infinitamente maior que o seu núcleo. O núcleo é muito pequenininho e o átomo é muito grandão. Isso fazendo uma ideia comparativa. Beleza? Gente, qual é a falha do modelo de Rutherford? Vamos para cá? Tá aí, ó, já está escrito para vocês. Gente, falha do modelo de Rutherford. Ele foi criticado pelos físicos, que diziam que os elétrons girando ao redor do núcleo irradiam energia e acabariam por se colapsar com o núcleo.
Gente, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Se você tem aqui um núcleo positivo, ok? Aí você tem um elétron aqui, beleza? Gente, esse elétron é negativo, o núcleo é positivo. O elétron perderia energia e, além disso, ele seria atraído pelo núcleo. Então, nessa situação, era para o elétron se colapsar com o núcleo. Rutherford não soube explicar isso. Isso vai ser explicado mais à frente pelo modelo de Bohr. Tudo bem? Aí, pessoal, a gente cai agora dentro do modelo atômico de Bohr. Gente, o modelo atômico de Bohr está muito associado. E lembra que a gente tem que corrigir a falha de Rutherford, tá? Ele está muito associado a um estudo mais amplo sobre ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Que é muito mais um estudo no campo da física também. Aí eu coloquei algumas imagens que vão nos ajudar. A primeira, gente, ela fala muito diretamente sobre um gênio, né? Que é esse camarada aqui, ó, é o Isaac Newton. O que essa imagem está querendo dizer? É muito simples. Se você pegar a luz branca, gente, fazer ela atravessar um prisma, a luz branca vai ser decomposta. E ela vai ser decomposta basicamente nas cores do arco-íris. Tudo bem? Ou seja, as cores do arco-íris, elas são contínuas, não são? Então, esse conjunto de cores do arco-íris, a gente chama assim, ó. Eu vou chamar de espectro. E esse espectro é chamado de espectro contínuo. Tudo bem? Então, as cores do arco-íris são chamadas de espectro contínuo e ela pode ser obtida basicamente pela decomposição da luz branca. Beleza? Outra pergunta importante, eu coloquei na segunda imagem, é essa aí, ó. O que você está enxergando na segunda imagem? Uma camiseta amarela. E eu quero saber uma pergunta muito simples. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você enxerga a cor amarela? Bem como por que eu enxergo o vermelho? Bom, a resposta é simples. Tem a ver com as ondas eletromagnéticas também. Você enxerga amarelo porque a roupa amarela absorve todas as cores, exceto o amarelo, que é refletido. Tudo bem? Por que você enxerga o vermelho? Tenta repetir essa frase. Porque a roupa vermelha, ela absorve todas as cores, exceto o vermelho, porque é refletido. Tudo bem? Então, essa é uma pergunta importante que está associado às ondas eletromagnéticas também, a absorção e a reflexão também. Tá legal? Beleza. Aí, olha só. Mais à frente, ali por volta de 1855, surge um camarada, eu vou colocar o nome dele aqui, por mais que não seja tão importante, tá? Não o nome dele, mas a experiência é importante. Que é o Bilsen, certo? Tem até um equipamento de laboratório que é chamado de bico de Bilsen, tá? Ele descobriu que um composto, quando submetido à ação de uma chama, você coloca fogo nele, ele emite luz com cores características para cada elemento químico. Por exemplo, já é uma experiência até simples de fazer. Pega a chama do fogão, acende o fogão, você vai ver que tem uma coloração, a chama é azul. Aí você coloca sal de cozinha. Gente, olha aqui para a tela, ó, sal de cozinha, ele é NaCl, tá? E por ser NaCl, ele tem sódio na sua constituição. Aí depois você me conta o que vai acontecer com a chama. Ela vai ter uma coloração meio alaranjada / vermelha, assim, vai tender para o vermelho. Né? Por que isso acontece? Quando você coloca esse elemento químico, ele gera cores características, tá? Isso vai ser muito importante para a explicação de Bohr lá na frente. Aí que vem uma ideia interessante. Antes de eu falar da ideia interessante, por exemplo, pode ser que esse roxinho aqui, ele pode ser o potássio, então ele pode ser outros elementos químicos também que são próximos a essa cor. O verde é bem possível que seja cobre. Esse vermelhão aqui é bem possível que seja estrôncio e assim por diante, tá? Então, compostos que contêm esses elementos químicos, que geralmente são sais, quando você coloca em chama, geram cores características, tá bom? Agora vem o pulo do gato, presta bem atenção, hein? Gente, quando a luz dessas chamas incide sobre um prisma, assim como, olha para cá para o cantinho agora, assim como quando eu coloquei essa luz branca no prisma, então quando eu coloco a luz da chama sobre o prisma, ela é decomposta em diferentes cores, assim como a luz branca. Só que a luz branca gera um espectro contínuo, cores contínuas. E a cor das chamas aqui, ela forma um espectro, que se apresenta em linhas, ou a gente pode chamar de raias claras, de cores diferentes, separadas umas das outras, separadas pelo preto, tudo bem? Isso é o que a gente chama de espectro descontínuo. Ou seja, a luz branca, ela gera um espectro contínuo, sim? A luz das chamas, que são correspondentes a elementos químicos característicos,
ela vai gerar um espectro descontínuo. Para você enxergar com mais clareza, olha para cá. Olha só o que eu fiz aqui. Acompanha comigo. Gente, aqui eu tenho uma lâmpada, sim, e ela é formada por hidrogênio, ou seja, é um elemento químico como aqueles outros que eu te mostrei. Poderia ter colocado aqui o sódio, poderia ter colocado estrôncio e assim por diante, mas eu coloquei hidrogênio. Aí, agora você vai olhar para cá, ó, passa por um prisma, certo? Vai decompor. Aí observa só, você tem uma cor aqui, depois tem preto para cá, ó. Aí outra cor aqui, aí depois tem preto para cá. Tudo bem? Essa é a ideia. Esse é um espectro descontínuo, que a gente pode traduzir ele dessa maneira que está aqui, ó. Aí você vai olhar para essa figura aqui de cima. Esse é o espectro do hidrogênio, certo? São cores. Aí, onde é que estão essas cores? Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui está o vermelho, enxergou? Mais para cá tem um azul bem clarinho, certo? E essas cores estão separadas todas pela cor preta, tudo bem? Isso é um espectro descontínuo gerado especificamente por elementos químicos, tá? Então, recapitulando, vamos lá para cima de novo. Gente, luz branca, passa pelo prisma, vai respondendo para mim, vai dando pausa e vai respondendo. Pega a luz branca, coloca no prisma. Decomposição, você vai gerar um espectro contínuo. Responde outra pergunta, dá pausa e responde. Por que você enxerga o amarelo? Por que você enxerga o vermelho? Absorve todas as cores e reflete justamente o que é o amarelo ou o vermelho, tudo bem? O que Bilson descobriu? Que elementos químicos sob chama geram cores características, tá? E quando você coloca essas cores características no mesmo prisma que eu coloquei a luz branca, o que acontece? Vem para cá, você tem um espectro, e esse espectro é um espectro descontínuo. Beleza? Gente, como a gente está falando de ondas eletromagnéticas, toda onda, aí eu vou tentar desenhar uma onda. Você pode pensar, por exemplo, para ficar mais fácil o pensamento, pensa na onda do mar. Ou então pensa, o melhor exemplo que eu acho, é você pensar numa corda. Uma corda fixa na parede e você vai batendo essa corda, agitando essa corda. Aí você vai gerar algo assim, não vai? Ó? Isso é uma onda, é mais ou menos como acontece com a luz. E sobre as ondas nós temos dois aspectos importantes. 3, na verdade. Um deles é esse, ó, é o lambda. Gente, o lambda é você pegar aqui de um pico a outro, tudo bem? Isso é o que a gente chama de lambda, certo? Tá, e o que é o lambda, professor? Muito simples. Lambda é o comprimento de onda. Então, coloca aí lambda. É o comprimento de onda, certo? Outro aspecto é o F. O que é o F? Simples, é a frequência. Então, pensa na corda que eu te falei. Isso é mais ou menos como acontece com a luz, tá? Pega na corda e começa a agitar com muita força. Coloca força, vai agitando, vai agitando. Isso vai gerar muita frequência. Você vai estar numa frequência muito alta. Gente, para você colocar uma frequência muito alta, você tem que estar numa grande velocidade também. Concorda? Então, o terceiro aspecto é quando a gente fala do V. E V é a velocidade. Então, essas 3 coisinhas aí, que é lambda, o comprimento de onda, a frequência e a velocidade, elas se relacionam. Inclusive se relacionam na forma de uma fórmula, ó, que velocidade V é igual a lambda vezes a frequência. Gente, isso aqui é um aspecto muito mais físico, tá? Mas é importante que eu passe para vocês. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, tá? Muito bem. Saindo um pouco do campo da física, eu já te falei que essa luz que está aqui, essa luminosidade que é vermelha, ela está associada a uma onda, que tem um comprimento de onda e tem uma frequência, certo? A mesma coisa desse azulzinho que está para cá, certo? E assim por diante, tá? Esse é o aspecto físico. Agora é que vem uma transição que ela é bastante importante. Gente, como esses espectros que são descontínuos, nunca esqueça essa palavra, tá, gente? Espectro descontínuo. Que foi que Bohr trabalhou. Tem prova que te pergunta assim, Bohr trabalhou com espectro contínuo. Errado, ele trabalhou principalmente com espectros descontínuos. Qual é a interpretação de Bohr? Bohr associou, e isso é muito importante para você poder entender o que nós temos, o que nós vamos colocar mais para frente, tá? O Bohr relacionou essas raias do espectro descontínuo dos gases às variações de energia dos elétrons contidos nos átomos desses gases. Então, por que geram essas cores diferentes? Porque os elétrons estão variando a sua energia, tudo bem? Variações de energia dos elétrons que estavam nesses gases. Em função disso, é que ele propôs o seu modelo atômico.
Tá? E como é que ele fez isso? Então eu vou tentar simplificar. Além dele ter associado essas cores aí, as variações de energia dos elétrons no átomo, aí eu vou colocar o seguinte, ó, ele associou diretamente, certo? Essas raias, essas linhas espectrais aos níveis de energia. Então ele associou diretamente aos níveis de energia. Gente, como é que eram, tenta responder para mim, como é que eram os níveis, como é que eram as órbitas de Rutherford? Órbitas de Rutherford. Elas eram não definidas. Ele não definiu formato e ele não definiu energia. Agora, o Bohr, ele define a órbita dele. Então, ele associa essas linhas às órbitas que eu estou associando aqui agora aos níveis de energia. Certo? Ou seja, agora nós temos duas coisas para essa órbita. Nós temos energia e nós temos também formato. Então essas duas coisas estão associadas agora. Como é que ele desenhou esse átomo? Aí o desenho fica assim, ó. Você passa a ter agora um núcleo, deixa eu melhorar esse desenho. Você passa a ter um núcleo positivo, certo? E os níveis e as órbitas que são circulares. E eram 7. 3, 4, 5, 6, 7. Vou melhorar o desenho para te dar um aspecto melhor. Núcleo positivo de novo, certo? E órbitas circulares, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Beleza. Cada órbita dessa tinha uma energia definida, de boa? Agora a gente pode ir para as características do átomo de Bohr. Vamos lá, vamos ler as características comigo. Como é que era o átomo de Bohr? Vou sublinhando e você vai fazendo a leitura comigo, tá? Gente, o átomo de Bohr, ele tem órbitas que são circulares, acabei de falar isso para você. E essas órbitas tinham energia definida. Isso é muito importante. Gente, cai muito em prova de vestibular. Anota aí, de alguma forma, qual a diferença do átomo de Rutherford para o átomo de Bohr. A diferença, assim, que é primordial. As órbitas de Rutherford não tinham um formato definido e elas não tinham energia definida. As órbitas de Bohr, elas são circulares com energia definida. Tudo bem? Outra característica, as órbitas elas tinham energias crescentes. Como assim? Volta para o meu desenho aqui. Aí seria mais ou menos assim, ó. Essa primeira órbita aqui tem uma energia. Essa outra, um pouquinho mais. Essa outra mais e vai crescendo. Cresce mais um pouquinho, cresce mais um pouquinho e mais um pouquinho. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Quanto mais distante, mais energia tem. Gente, essa energia que eu estou falando, isso é bem importante também, ela é uma energia total. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina o seguinte, olha aqui para a primeira órbita, aí eu tenho um elétron aqui, certo? E vai para a última órbita, aí eu tenho um elétron aqui. Agora, olha a minha pergunta como é diferente. Quem tem mais energia cinética? Esse elétron aqui, que eu estou chamando de 1, ou esse elétron aqui mais do fundo, que eu estou chamando de 2? Então, vamos pensar? Gente, energia cinética é energia associada ao movimento, tá? Então, pensa no elétron 1. Ele não está muito perto do núcleo? Se ele está muito perto do núcleo, ele está muito atraído. Se ele está muito atraído, ele tem que estar muito rápido aí, porque senão ele vai acabar mergulhando no núcleo. E esse é um dos motivos pelo qual, e a maneira como Bohr explica, a falha de Rutherford. Esse elétron ele tem uma energia definida dessa órbita, ele está numa distância perfeita. Bohr chegou a calcular todos os raios, tá? Todas as energias de cada órbita. Então, já que ele tem uma energia definida aí, ele não mergulharia, porque ele gira na velocidade muito específica aí, que tem que ser maior que a velocidade do elétron 2, porque ele está mais perto. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, presta atenção aqui, ó. Energia cinética do elétron 1 lá, ela é maior que a energia cinética do elétron 2, porque ele está mais próximo. Agora, olha para essa outra constatação que eu já tinha colocado. As energias das órbitas são crescentes. Só que aqui eu estou falando de uma energia total, eu não estou falando só da cinética. Força elétrica, todos os tipos de energias possíveis estão envolvidos aí. Então isso vocês têm que saber e saber diferenciar também. Beleza? Volta para cá. Vamos lá. Gente, elétrons que estão em uma só órbita. Tá? Você pensa no elétron que está só numa órbita lá. Ele é dito um elétron, ele não perde nenhuma energia, porque ele está paradinho lá. Logo, são ditos elétrons estacionários. Então, se a prova te perguntar o que é um elétron estacionário, é um elétron que não perde e nem ganha energia, ele está parado naquela órbita. Tá? Quando eu falo parado na órbita, você tem que entender que ele está em movimentação, só que ele não vai para outra órbita, ele fica lá naquela órbita. Tudo bem? Esse é dito um elétron estacionário. Bacana.
Agora vamos destacar aqui, ó, esse postulado. Gente, esse postulado é o mais importante de todos, disparadamente, tá? Elétrons podem absorver energia e saltam de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E ao retornarem, liberam energia na forma de ondas eletromagnéticas, que muitas vezes percebemos na forma de luz. Vamos explicar no meu desenho aqui de cima. Gente, o que você tem que fazer com esse elétron aqui, para ele sair daqui e vir para cá? Gente, se as energias são crescentes, você tem que dar energia. Então a ida vai absorver, ok? Energia. Depois esse elétron retorna. E quando ele retorna, ele vai liberando energia. Então você tem a liberação de energia. E essa liberação de energia é na forma de ondas eletromagnéticas, que muitas vezes você vê na forma de luz, ok? Então, por exemplo, quando você coloca, voltando a esse desenho aqui, ó, do Bilsen, tá? Por que quando você faz a experiência, você não fez ainda, vai lá e faz depois? Pega a chama do fogão, coloca sal. Aí você vai ver uma corzinha diferente. Por que isso acontece? Porque a chama está dando energia para os elétrons de quem? Para os elétrons do sódio. Ok? Esses elétrons, atenção, saltam de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E quando eles retornam, eles liberam energia na forma de luz. Simples assim. Tudo bem? Aí você enxerga, e essa luz, nesse caso, na coloração do sódio, é meio alaranjado, meio barra vermelho, tá? Certo, gente? Beleza, então eu vou ler o postulado de novo com vocês, ó. Elétrons podem absorver energia. Então você tem um primeiro aspecto, ó, absorver energia. Aí ele vai de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Aí depois o que ele faz? Ele retorna, certo? E ao retornarem, então essa parte do retorno é importante, libera energia na forma de ondas eletromagnéticas, que muitas vezes podemos ver na forma de luz. Ok? Então, se uma prova te perguntar como é que você explica alguns desses fenômenos luminosos, você tem que explicar principalmente a parte do retorno, certo? Ele absorve energia e salta da camada mais interna para a mais externa e retorna liberando energia na forma de luz. Quais são as aplicações? Fogo de artifício. Então está aí o desenho do fogo. Por que você enxerga esse festival de cores nos fogos? Muito simples. O que compõe a base do fogo de artifício ali são diversos compostos que têm esses elementos químicos, lítio, sódio e assim por diante, tá? Outra aplicação, olha o teste de chamas aí, eu vou até dar um zoom para você ver. Olha só esse desenho, que legal. A cor do lítio, vermelho, sódio, meio amarelado. Potássio, roxo, rubídio, césio, todos meio roxinhos. Cálcio, meio laranjado, amarelo, né? Estrôncio, mais para um vermelho, meio quase rosa. O cobre esse outro elemento aqui que parece que é o tário, ele está verde. E assim por diante, tá? São cores diferentes, esse é o teste de chamas. E outra aplicação aqui, ó, que a prova pode perguntar, são os letreiros luminosos. Então eu coloquei aqui uma imagem de Las Vegas, ó, e você tem esse letreiro aqui, ó. Observa esse aqui, por exemplo, ó, que dá para ver aqui, ó. Ok? Isso é explicado pelo modelo de Bohr. Então diversos fenômenos luminosos são explicados pelo modelo de Bohr. Gente, qual é a falha do modelo de Bohr? A falha é o seguinte: ele tem considerações muito pertinentes ao átomo de hidrogênio e hidrogenóis, mas com falhas em diversos outros átomos, tá? Antes de eu partir e falar rapidamente do Sommerfeld, bem rapidamente mesmo, o que são esses hidrogenóis? São átomos de um só elétron. Quem são eles? Por exemplo, o hélio, número atômico 2, só que tem que ser o hélio mais 1, se ele perder um elétron, tá? Ele fica positivo. Esse aqui, ó, que é o lítio 3, mais 2. Aí o átomo de Bohr apresenta algumas falhas quando você tenta ir muito além do hidrogênio. Tudo bem? Beleza. Gente, vamos terminar essa aula agora com o Sommerfeld, mas é bem rapidinho, não vou me estender muito. Sommerfeld, volta para cá. Ele também trabalhou com esse mesmo espectro que está aqui, que é um espectro descontínuo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, vou escolher uma cor amarela aqui para você ver, vou dar um zoom aqui, ó. Pá. Olha aí a linha, tá vendo a linha? Com equipamentos mais modernos, o que o Sommerfeld percebe? Que você tem que essas linhas são formadas por outras pequenas linhas aqui assim, ó. Tudo bem? São pequenas raias, é basicamente isso. Você tem uma raia, que é a vermelha, e você teria as pequenas raias, ok? Beleza, aí vamos para lá. Então,
lembra para mim, gente, o Bohr associou as raias ao quê? Aos níveis de energia. O Sommerfeld descobre que as raias eram formadas ali por pequenas raias. Então, ele descobre o seguinte, ele faz a seguinte descoberta. Você tem a descoberta dos... Vou escrever para que vocês tenham isso. Então, descoberta dos subníveis de energia. Ok? Então, você descobre ali os subníveis de energia. Então, você já tinha os níveis de energia. Agora, você tem os subníveis de energia. E o que ele descobre também, gente? Que você tem o aumento progressivo dos subníveis. Aumento progressivo. Ou seja, quanto mais níveis, mais subníveis eu teria. Aumento progressivo dos subníveis. Gente, é como se fosse assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui para tentar te explicar. Esse é o nível 1 e esse é o nível 2. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Aqui é o nível 1. Antes de você chegar, 1.1 e aqui 1.2, certo? Aí você chega no 2. Aí você vai ter os subníveis até você chegar no 3. E isso vai aumentando progressivamente, é basicamente isso. Só que o Sommerfeld não quis chamar isso de 1.1, 1.2. Ele fez assim, ó. Presta muita atenção agora que a gente vai finalizar, tá? O nível 1, ele só tem um subnível, que foi chamado por Sommerfeld de S. 1S. O nível 2 é chamado por ele de duas formas. 2S e 2P. Aumentou. Então são colocados por letrinhas, tá? E ele escolheu quais seriam essas letrinhas. O nível 3, você teria 3 subníveis. Aí, letrinhas. 3S, 3P, 3D. E o nível 4? Aí nós teríamos 4S, 4P, 4D e aqui 4F. Tudo bem? Beleza. E o nível 5, gente? São 7, tá? Aí você vai em ordem alfabética agora. Então é SPDF. Aí a gente até coloca que são subníveis de energia, tá? A gente coloca até alguns macetes, né? São Paulo, Distrito Federal. E depois ordem alfabética. Nível 5, S, P, D, F e o G. Nível 6, S, P, D, F, G e o H. Nível 7, S, P, D, F, G, H e o I. Ok? Por fim, gente, o Sommerfeld ele também propõe que a órbita dos átomos não eram circulares como Bohr afirmava. Ele afirmava que essas órbitas eram elípticas. Ok? Então seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó, o átomo seria assim, ó. Opa, não ficou bom esse desenho. Então você tem uma órbita elíptica, em que o núcleo estaria aqui em um dos focos da elipse. Aí seria mais parecido com o sistema planetário, né? Que você teria um momento que o elétron estaria mais próximo do núcleo e um momento que ele estaria mais longe do núcleo. Assim como tem momentos do planeta que ele está mais perto do Sol ou mais longe do Sol, que nós chamamos de periélio e de afélio. Tudo bem? Beleza, gente? Recapitula bem essa aula. São 2 modelos atômicos, façam exercícios e a gente já emenda na próxima aula com distribuição eletrônica e depois a gente vai falar sobre o modelo atômico atual, que não é o de Sommerfeld ainda, tá legal? Pessoal, grande abraço para vocês e até a próxima.